Olá, Fernanda, tudo bem? E Bruno, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com todo mundo que está nos assistindo. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. O Paulo vai entrar pelo perfil dele. Acabou de solicitar aqui. Pelo perfil da Lacerda, isso. Isso. Então vamos lá. Ele, eu estava fazendo a abertura de que esse tema é um tema que interessa todo mundo, porque a única certeza que a gente tem é que impostos e morte, né? Como o americano fala. Sim, como eles costumam brincar também, né? Os registros mais claros que a gente tem de todo o governo são os de tributos, né? Que é o único que eles têm uma preocupação muito grande de cobrar acertadamente, e isso é uma tônica em todo o governo. E eu não sei se vocês vão concordar. Eu nunca vi ninguém ser preso no Brasil porque sonegou, mas aqui é clássica essa história, né? Assim, Al Capone foi preso não porque ele matava pessoas, mas porque Sim. ele sonegou, né? Foi onde eles conseguiram pegar, né? O livro através do contador. Mas, Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra recebê-los, dada a importância do escritório, o histórico, o tamanho da operação, os clientes que vocês atendem. Então, eu fico feliz. Espero que eu faça as perguntas mais interessantes para explorar todo o conhecimento de vocês. Mas fiquem absolutamente à vontade de a gente, assim, formalidade zero, e vamos fazer disso um grande bate-papo. Perfeito. Eu vou começar já, assim, provocando. Eu tenho cliente. Como vocês sabem, eu tenho uma Wealth Management há 25 anos e eu atendo muitos brasileiros, embora eu esteja em Nova York, a concentração de clientes são brasileiros. E, logicamente, e que bom que eu sou impedido de abrir o nome deles, porque eu jamais iria expor. Eu acho que parecido com o mundo jurídico, Sim. o mundo financeiro aqui, ele é muito bem regrado. Antes de entrar na live, eu estava numa reunião que me perguntaram o seguinte: como é que eu escolho um bom advisor, né? Eu falei, a primeira coisa, ele tem que estar embaixo de um regime legal severo. E no Brasil, quem cuida de investimento não precisa, é qualquer um. Aí a pessoa falou, nossa, mas no Brasil é tudo uma bagunça. Eu falei, não, por exemplo, os advogados, eles têm a OAB regendo. Se ele perde um prazo, se ele faz promessas falsas, ele vai ser severamente cobrado. E ele pode perder a habilitação dele. Eu não sei se chama habilitação, mas. é, então eu falei, é isso que faz um bom advisor. Então, no caso, como eu sou regido pelas leis americanas, então, logicamente, eu não posso falar alguém, nem falaria, né, o nome. Mas eu tenho clientes, indo direto ao ponto nosso. Eu tenho clientes que eles são sonegadores ferrenhos, assim, hipersonegadores. E eles vivem sonegando, não é 5 anos, assim, 2 décadas, 3. Alguns já foram pegos e deixa e que bom que tem advogados como vocês e vai lá, defende a autuação, aí leva para as instâncias administrativas, né? Vai subindo, e depois, se vira uma execução, ele tira tudo do nome dele e vive normal. É, é, ou ele entra lá com a precatória. Essas mil manobras, eu sei que ele fala, não, eu tô com 40, acabei de ser autuado, vou defender isso, vai levar uns 10, 15. Daí depois eu já faço outra coisa e outra, e depois já morri, entendeu? É, então, eu sei que eu, não- eu sei que eu tenho certeza que vocês têm clientes assim, e que bom que tem gente assim, porque daí gera demanda, né? Então, só que isso me faz pensar o seguinte: a gente não pode estimular a sonegação, né? Então, onde está o. Como é que vocês. O que a gente pode falar para as pessoas em relação a isso? Uhum. É, antes de mais nada, Bruno, prazer, né? Tá aqui conversando com vocês, com a Fernanda, que é brilhante, indo direto ao ponto nessa questão, isso é um fato, assim, no Brasil a gente tem essas situações que são situações completamente bizarras, né? Mas, por outro lado, esses clientes, né, que
também trabalha na sonegação, quando eles percebem que existe dentro da própria legislação oportunidades que, ao trabalhar com a sonegação, ele deixa de aproveitar, as pessoas também têm que colocar isso no contexto, né? Porque acaba que eu tenho uma vida muito paralela, porque eu vou ter o cartão de crédito da minha filha, de um laranja, ou seja, ele fica, apesar dele ter uma vida normal, ele acaba tendo uma vida limitada. Tinha, né, um cliente que eu atendi, que na época, isso foi em 2008, ele já faturava 2 bilhões de reais e nunca tinha pago tributo na vida. E eu fiquei meio aterrorizado com aquilo, né? Eu falei, não, né, nesse montante, em 2008, e ele trabalhava num segmento, um segmento muito gerador de crédito de PIS e COFINS. Aí, conversando com ele, eu falei, olha, você está deixando de ter uma vida regular e uma série de oportunidades aqui que a própria legislação do PIS e da COFINS te proporciona. Esses créditos são utilizados para bater imposto de renda e contribuição social, e inclusive a questão hoje em dia previdenciária, e você está abrindo mão porque você está trabalhando na informalidade, sem emissão de nota. Então, se você vier para cá, esse ganho eu acho que vai ser maior do que você caminhar por esse outro caminho. Então, a legislação, principalmente a nossa aqui, é reconhecidamente uma legislação complexa, com muita complexidade. Ela tem esses dois, né? Ela bate em Chico e bate em Francisco. Ela pode punir, mas também ela abre grandes oportunidades aos contribuintes. Vou E, deixar a Fernanda. Fernanda, Até por te favor. complementando aqui, a gente tem uma tolerância, Bruno, nos Estados Unidos, você colocou muito bem, as pessoas são presas por sonegação, porque existe uma intolerância muito grande, e todo mundo fala muito da tributação dos Estados Unidos, assim, a gente deveria ter tributação dos Estados Unidos, mas a pessoa está pensando em bens de consumo, porque na renda, no patrimônio, na herança, ninguém quer o modelo dos Estados Unidos, porque é um modelo de tributação muito mais agressivo do que o nosso, sobre essas outras bases, né? Mas aí existe essa conscientização, assim como ela tem crescido ao redor do mundo, e aqui no Brasil a gente tem uma tolerância muito grande com a sonegação. Então, quando a gente pega a estrutura do direito penal, ele é pensado para punir mais aquele crime que é hediondo, aquele crime que é muito ruim. Mas as pessoas acham que sonegar é bom. Então, aqui no Brasil, se você sonegar, e aí acho que a gente tem que separar os dois sonegadores, né? Esse que é o que o Paulo está colocando, que não emite nota, que realmente esconde, que fraude, etc. Daquele que muitas vezes o fisco chama de sonegador, mas é só uma pessoa que está aplicando a lei tributária do jeito que ele acha que é. Porque aqui a gente muitas vezes confunde também o contribuinte que está pagando e ele é punido como se fosse um criminoso, né? Mas pegando esse que de fato é um criminoso, vamos colocar assim, para essa pessoa, se ela for autuada, eventualmente ela consegue não ter nenhuma responsabilização penal se ela pagar ou parcelar, inclusive parcelar o débito antes do recebimento de uma denúncia criminal. E essa denúncia, ela só vai ser recebida depois do processo administrativo que você mencionou, que vai durar 10, 15 anos. Então, se eu pagar, olha que coisa, se eu roubar um celular de alguém na rua, eu vou responder por um crime de furto. Não adianta eu virar e falar, mas eu devolvi o celular para a pessoa. Não interessa. Mas aqui no Brasil, se você sonegar mesmo, aí é o cara que fez isso aí, e pagar o parcelar antes do recebimento da denúncia, você não vai sofrer nenhuma repreensão criminal em razão dessa sua conduta. E acho que é importante comentar também que esse processo de sonegação, de rendimentos, de a gente ter offshore, estrutura em paraísos fiscais, isso é algo que não é só do Brasil, é uma estrutura extremamente comum e para quem não conhece do tema, eu acho que pesquisar o Panama Papers lá, que estourou em 2015, é uma boa medida, porque a gente consegue ver que tinha, né, chefe de Estado, pessoas muito ricas, bilionários conhecidos, então é também desmistificar essa coisa, porque quem usa essas estruturas que você mencionou não são só os grandes sonegadores, então também é importante a gente ter essa separação sempre. Agora, Fernanda, e tudo bem, aí a pessoa passa uns 15 anos e não paga. Ainda assim, vira um processo criminal, mas eu nunca vi alguém ser preso por causa de sonegação no Brasil. É porque normalmente as pessoas, quando estão em risco de prisão, pagam ou parcelam antes do recebimento da denúncia.
Então, o que aconteceria? Quando o fisco ele me fiscaliza e ele entende que eu cometi um crime, então existem ali evidências de fraude ou de sonegação, ele emite um ofício para o Ministério Público, que a gente chama de representação fiscal para fins penais, em que o fisco brasileiro está falando assim: olha, dá uma olhada nesse contribuinte, porque eu acho que esse contribuinte sonegou. Se for Receita Federal, vai para o Ministério Público Federal. Se for uma Receita Estadual ou Municipal, vai para o Ministério Público de cada estado. E aí você tem uma perspectiva de negociação antes do oferecimento de uma denúncia. E muitas vezes os próprios ministérios públicos vão te procurar para te apertar, para te ameaçar com a possível conduta criminal e vão te pressionar para pagar o débito. E aí a jogada deles, Bruno, é a seguinte: o crime fiscal é perdoado se você pagar ou parcelar. Mas se eles alegarem que existem outros crimes, como formação de quadrilha, dentre outros, esses não são perdoáveis. Então o Ministério Público já ameaça com outros possíveis enquadramentos criminais para a gente pagar. E na prática, os empresários, quando a coisa está chegando ali para um sócio, para alguém, eles acabam pagando. E se a pessoa não tiver dinheiro? Realmente quebrou Aí ela, nessa jornada. Aí ela vai responder a um processo comum de representação fiscal para fins penais com ampla defesa e todas as garantias que o direito penal brasileiro dá. E aí a gente já envolve um advogado criminalista, vamos ter um julgamento de primeira instância, segunda instância, vamos chegar no STJ, vamos chegar no STF, mas para começar o processo criminal no judiciário, precisa terminar o processo administrativo primeiro. E muitas vezes só no administrativo a gente já mata aí 8, 10 anos, né, de E, suspensão. e aí na justiça comum vão mais uns 10. E aí, de repente, a pessoa já chegou, já ficou velha, já tá naquela situação em que a pena prescreve. Então, assim, o nosso sistema, de uma forma muito tranquila, ele é previsível hoje. E, de fato, mesmo que eu cometa um crime de sonegação, eu tenho como me estruturar aqui para não sofrer sanções que eu sofreria fora do Brasil. E, Paulo, você conseguiu demover seu cliente da conduta de. Porque quem fatura 2 bi e tá nessa dinâmica Não, é o alcoólatra que, assim, é um esforço para de beber, né? não, mas foi fácil mostrar para ele o tanto de dinheiro que ele tava perdendo, adotando uma postura, uma estratégia da década de 80, né? Ou seja, é, a- não valeria a pena a metodologia que ele estava adotando. Então foi fácil convencê-lo. Mas só um ponto. A, a gente aqui no Brasil, a gente vive essa brincadeira de gato e rato, né? Como a gente tem uma legislação muito complexa, uma complexidade muito grande, eu tenho a fiscalização, como a Fernanda colocou, apontando para aquele contribuinte que está interpretando a legislação de uma forma como se ele fosse sonegador, e aí ele faz esses movimentos, né, movimentos agressivos também da parte da fiscalização. O contribuinte também se movimenta, então isso é demorado, né? Tem, estatisticamente falando, o processo administrativo fiscal demora entre início de fiscalização e até uma decisão final no CARF. O prazo médio é de 13 anos. Então, você vê que é bem alongado, mas o Estado, quando ele tem a necessidade do dinheiro, eu preciso de liquidez agora, rápida, o que eu faço? Esses parcelamentos especiais, e aí, se eu tenho um problema, um auto de infração, e vai me dar um desconto de 80%, eu vou poder pagar esse auto de infração com um ativo que não tem liquidez, que é um prejuízo fiscal. Isso é uma motivação grande para esse contribuinte que está com um problema, né, regularizar a situação e continuar a vida dele, né? Então, veja, a gente está nesse imbróglio, né? Nesse ciclo vicioso que a gente vive, de autuações que nem sempre são corretas, o Estado precisando de dinheiro, então ele concede muito incentivo para que o contribuinte se regularize e a gente fica nessa roda
que a gente vive. Antigamente era de 3 em 3 anos, agora é de ano em ano com as transações tributárias, né? E acaba. Seria. Eu sei que é delicado falar assim, mas não acaba que às vezes é mais barato deixar vencer e depois fazer uma negociação e você ainda tem desconto, isso e aquilo? Entende o que eu quero dizer? Ó, eu teria que ter pago R$ 1 milhão em impostos em 2025. Eu não pago. Depois que autuar, eu ainda empurro e depois lá na frente eu ainda negocio e no fundo vai custar menos de 1 milhão. Procede isso, né? São Procede. duas. Eu acho até que é bacana, assim, o Paulo, Bruno, ele é uma referência nisso, tá? O estudo dele é exatamente sobre essa questão do comportamento que a gente tem aqui, essa soma de benefícios e do sistema que a gente tem, ela faz com que os contribuintes não queiram pagar, porque pagar em dia é mais vantajoso. Porque nessas negociações que o Paulo mencionou, se você for um mau pagador, ou seja, se a sua dívida é impagável, né, se você gera ali de receitas versus a sua dívida é uma relação ruim, o fisco vai te dar mais descontos. Então, ao invés dele premiar aquele que é o bom contribuinte que está recolhendo em dia, que está fazendo o que tem que fazer, ele premia o que é mal pagador, né? O que não tem condições de pagar o próprio passivo que ele gerou. E disso tem duas coisas que são importantes a gente colocar, até pensando também no nosso tema aqui do imposto de renda. Existe uma diferença entre o que eu declaro e pago, ou não pago, e o que o fisco eventualmente constitui. No Brasil, nós contribuintes, a gente declara, pagando ou não, a maior parte dos tributos. Quando a gente fala da carga fiscal do Brasil de 34%, isso é a carga declarada pelos contribuintes, que a gente chama de carga incontroversa. Então, se eu declarar no meu imposto de renda que eu tenho que pagar 10, se chegar o dia do vencimento e eu não pagar, eu tenho uma multa de 20% sobre esse valor, que, eventualmente, para você se capitalizar, respondendo a sua pergunta, né? Mesmo esse débito com Selic e multa de 20%, às vezes é uma opção melhor eu não pagar e dar uma enrolada do que capitalizar com recursos do mercado, porque as taxas de mercado são maiores do que Selic mais 20% em regra. E além disso, só que quando eu faço essa declaração e não pago na data, esse débito, por ele ser um débito que eu declarei, ele vai direto para uma cobrança. A gente não tem essa etapa administrativa de defesa. Por quê? Fui eu que declarei, já confessei, então esse débito ele já vai, a gente fala assim, direto para o pau, já vai para a cobrança de uma vez, né? E aí a gente já tem que pensar em lidar com ele num curto prazo. Agora, quando eu não declaro, e aí, se a gente for considerar a não declarada no Brasil, por nosso sistema ser muito complexo e muitas das cobranças do fisco serem cobranças com as quais a gente não concorda, se eu for pegar o que está em discussão, a nossa carga não é de 34. Ela já beira ali os 40 e poucos por cento, tá? E aí, quando eu pego esse valor, é ali que está o gancho, porque eu tenho tanto contribuinte que não declara e não constitui um crédito, porque ele quer usar isso como uma oportunidade, e aí ele vai esperar a autuação para se financiar, se defender, e depois, se for o caso, pagar com desconto. Como eu tenho também situações em que o contribuinte ele é realmente surpreendido com uma cobrança que ele não concorda. E que muitas vezes é uma cobrança baseada em mudanças de posição que a gente tem aqui, que não existem, né? Não é uma coisa comum aí dos Estados Unidos, por exemplo, porque aqui eu faço um planejamento hoje olhando o que o CARF fala, o STJ fala, o STF fala. Daqui a um mês a coisa muda. E às vezes muda de uma forma assim. Aqui no Brasil não existe também uma preocupação tão grande com o diálogo. Às vezes é um julgamento que esse tribunal fez numa lista lá isolada que a gente nem viu, ninguém participou, ninguém discutiu e a coisa mudou de figura, sabe? Então é muito importante a gente entender que a estratégia de se financiar de contributos, ela existe, tanto para o que eu declaro e pago, quanto para eu deixar o fisco vir para cima de mim e cada contribuinte se posiciona de uma forma. E é também pensando nisso e sabendo disso que o fisco fez algumas mudanças com essa reforma tributária que está passando. Não para o imposto de renda, mas para outros tributos como esses que o Paulo tinha mencionado, né, de PIS e COFINS, a margem que eu tenho para me financiar com o Estado vai reduzir bastante com a reforma que foi feita aqui. Então, assim, esse fenômeno ele é conhecido, ele é estudado, o próprio Paulo é premiado por isso, e o fisco sabe que a gente, em alguns momentos, se financia com tributos também, e sabe que, para alguns contribuintes, fazer uma boa gestão de passivo tributário é uma excelente estratégia financeira, independentemente de eu discutir a moralidade disso ou não, tá? Mas, de fato, é uma boa estratégia financeira para muitas empresas. Eu vou fazer. Eu vou trazer o assunto para a história da malha fina, pessoa física, mas depois eu quero voltar nisso, porque eu quero explorar grandes empresas que devem bilhões e etc., e falar de algumas experiências que eu tive. Mas a live teve como chamada essa questão de como declarar investimentos sem cair na malha fina.
É, é, tem uma resposta assim simples que esclareça isso? Eu, Acho que uma eu vou, res- eu vou, eu tenho a minha, não sei a do Paulo. Vou deixar você falar primeiro, Paulo, depois eu dou a minha aqui. é, eu acho que esse questionamento é parte do seguinte pressuposto, né? Dentro do nosso sistema tributário, o artigo 43, ele fala que qualquer tipo de aquisição de disponibilidade econômica e jurídica de renda e proventos de qualquer natureza sofre a tributação do imposto de renda. Então, dentro dessa lógica, qualquer renda, qualquer acréscimo patrimonial é um gatilho para pagar imposto de renda. Só que eu tenho várias exceções a essa regra. Para você não ter problema de cair na malha fina, tem que partir desse pressuposto, do pressuposto de que qualquer renda, qualquer acréscimo patrimonial me faz pagar imposto de renda. Eu tenho que separar, eu tenho que controlar todas as minhas rendas, né? Todos os meus investimentos. E aí, o investimento, ele pode ter uma alíquota zero, ser um investimento isento, posso ter uma tributação definitiva, posso ter que fazer o recolhimento, e aí eu tenho que separar esses diversos investimentos ou essas diversas rendas de acordo com essa caixinha. Porque existe uma infinidade de rendimentos que são isentos, que não deveriam, ou benefícios fiscais que existem, como aposentadoria, por exemplo, de pessoas que recebem, que têm mais de 65 anos. Então, preciso controlar isso, e como a nossa apuração ela acontece anualmente, eu tenho que ter esse controle, esse cuidado de fazer, de separar e controlar esses rendimentos mês a mês, para quando chegar o momento de declaração, que acontece no ano seguinte, eu não ser surpreso, porque um dos principais itens de malha fina é a omissão de receita. São pessoas que não declararam todas as suas receitas. Isso é até um motivo da declaração pré-preenchida ela sair com essa informação, né? Com a informação, essa aqui é a sua principal fonte, né? Que vem lá da informação da DIRF. E agora está vindo com informações, inclusive financeiras. Mas é esse o cuidado que eu Sim. tenho que ir controlando o meu dia a dia, para evitar qualquer tipo de questionamento por parte da fiscalização, né? Eu brinco assim, Bruno, até te complementando, Paulo, eu brinco que, assim, a gente tem que saber jogar o jogo e entender o que que o governo sabe sobre você. Porque o que que é a malha fina? Tem gente que acha que é um auditor que tá com uma lupa na sua declaração, te fiscalizando, fuçando sua vida, olhando seu Instagram, né? Mas não é isso. A malha fina é no grande computador da Receita, que é um grande computador que processa informações prestadas em termos fiscais em tempo real, algo que você declarou sobre você ou que você deixou de declarar sobre você está incompatível com o que alguém declarou. Então, o caso da omissão de rendimento que o Paulo falou, você colocou seu filho como seu dependente na sua declaração, e seu filho tem um rendimento que você não declarou. Só que declarar no CPF dele, o CPF dele está na sua declaração, o computador cruzou, ele já está falando, olha, dá uma olhada aí, porque parece que não está batendo. É uma indenização que você recebeu do Justiça do Trabalho que você não declarou, um rendimento que você deixou de considerar. Então, você tem que entender o que que a Receita já sabe sobre você. Que basicamente quando a gente fala aqui que no Brasil se trabalha 3, 4 meses para cumprir obrigações fiscais, porque o nosso custo de conformidade fiscal é muito maior, significa que nós estamos gastando um tempo enorme para produzir informações para o fisco. E são essas informações que ele vai usar para cruzar, para conseguir ver quem que está declarando alguma coisa, onde que há um indício de sonegação ou não, ou um indício de erro numa declaração. Então ele está o tempo inteiro processando. Então ele sabe.
O que eu declaro de mim, o que outras pessoas declaram de mim, notas emitidas para o meu CPF, rendimentos e pagamentos pagos para o meu CPF. Ele sabe o que eu movimento nos bancos. Se eu tenho conta fora do Brasil, ele troca informações com os Estados Unidos, por exemplo, com vários outros países. A gente tem trocas contínuas de informação em relação a rendimentos que estão em bancos regulados fora do Brasil também. Ele troca informações com outros bancos de dados aqui no Brasil, como o Serasa. Então, se você vai numa loja e dá seu endereço, né, comprando um sapato, você dá seu endereço, ele sabe que aquele é o endereço que você declarou para a pessoa X na data X. Então, ele sabe Pix que você movimentou, suas transferências bancárias, os bancos prestam informações exatamente porque o Brasil colhe isso para ele e colhe isso para trocar informações com os Estados Unidos e outros países também. Então, assim, naquilo que você faz, eletrônica ou financeiramente, que você movimenta por um banco ou por uma operação eletrônica, o fisco sabe. Não tem para onde fugir. Então, os grandes sonegadores vão usar criptomoedas hoje, eles vão usar outras operações com valores que não implicam em movimentações financeiras, ou eles vão usar bancos que não estão comprometidos com a transparência financeira, que são bancos em paraísos fiscais, com estruturas, né, de títulos que permitam que você não identifique quem é o real, né, beneficiário daquele valor. Porque se não for assim, se você estiver no mundo real, consumindo, vivendo, pagando com Pix, com cartão de crédito, o fisco sabe o que você está fazendo. E aí eu acho que só acrescentando o Paulo, é você ter uma atenção assim, de entender quais são os rendimentos, ele mencionou, sujeitos à tributação definitiva. São aqueles que não entram no seu cômputo anual, aqueles que já são tributados automaticamente. São os de diversas aplicações financeiras feitas aqui no Brasil. Então, às vezes eu só preciso saber, não, esse valor eu só tenho que informar que o saldo de rendimento é esse, eu não preciso fazer nada. Agora, tem outras situações em que eu tenho tributações também exclusivas ou definitivas fora da minha declaração e que dependem de mim. Por exemplo, eu vendi um bem, eu tenho um ganho de capital, eu tenho que fazer uma declaração de imposto de renda ganho de capital até o mês seguinte da venda durante o ano. E esse imposto de renda dessa venda de patrimônio não entra no meu cômputo de imposto de renda anual, é uma tributação separada, mas ela depende de uma atitude minha. Então, eu tenho aquela que o banco faz, eu tenho uma que depende de uma atitude minha. E além disso, o nosso fisco brasileiro, e nisso nós somos diferentes dos Estados Unidos também, e até falando isso com a Sônia aqui, que é legal entender também por que os contribuintes aqui são tão revoltados, sabe, com o fisco. É porque aqui, o nosso fisco, ele sofre, assim, de uma síndrome de antecipações. A gente está sempre antecipando recolhimento. Então, eu também tenho várias obrigações ao longo do meu ano que são para antecipar o imposto de renda, que eu nem sei ainda se eu devo ou não. Porque ao invés da gente fechar o ano, igual o Paulo falou, e eu contabilizando tudo, e eu digo, tem que pagar tanto, toma aqui o dinheiro, quando eu recebo de alguém, o pessoal já está retendo. Então eu já tenho retenções na fontes feitas por terceiros, que não são remunerados para trabalhar para o fisco também, tá? E eu também, quando eu recebo alguns rendimentos, por exemplo, aluguel, que é uma coisa que muita gente deixa de fazer. Pessoa física que recebe um aluguel, ela tem que fazer um carnê-leão mensal para ir recolhendo o imposto de renda antecipado daquele aluguel. Se no final do ano o que eu antecipei é maior do que o que eu tinha que recolher, eu recebo uma restituição em outubro sem correção. Então o fisco financia comigo. Que eu fui pagando antes e ele me pagou ali com 6 meses de, né, vamos dizer assim, sem correção. Mas poucas vezes, assim, a não ser que você seja uma pessoa que tem rendimentos muito altos de fontes múltiplas, tipo um médico que recebe 5 hospitais diferentes, valores muito altos, a tendência é você não ter que complementar. E sim você ter a restituir quando forem consideradas as suas despesas, seus filhos, sua educação, saúde, etc. Então, o nosso fisco ele também faz a gente trabalhar o ano inteiro nessas antecipações. E tem algumas que você, pessoa física, precisa fazer, especialmente essas do Carnê-Leão que eu mencionei, de aluguel ou recebimento como profissional liberal na pessoa física, dentre outras. E aí, é assim, né, que você vai conseguir organizar a sua declaração no final do ano também, de forma segura, sabendo o que o fisco já sabe de você também. Então, no Brasil, se eu tenho um imóvel alugado, todo mês eu recebo o aluguel, eu não vou recolher no final do ano, eu vou recolher todo mês. Sim. Isso. Tem muita gente que só nega esses aluguéis, tá, Bruno? Também temos que falar isso. Inclusive, já faz essa previsão de que no contrato de locação você não deve declarar, você é locatário, você não deve declarar que está pagando aluguel. Mas o locatário tem que saber para você ver como é que o Brasil é. Se ele não declara e o fisco pega, ele está sujeito a uma multa de 20% do valor do aluguel por não ter declarado o pagamento de um aluguel por um terceiro para identificar uma omissão de receita. Porque se eu declaro que eu aluguei do Paulo aluguel, paguei para ele, por exemplo, uma média de 5 mil mês, 60 mil no ano, e ele não declara esses 60 mil na dele, ele vai cair na malha fiscal. Então, para você ver, né, as pessoas vão se adaptando para isso, mas em teoria esses aluguéis teriam que estar sujeitos sim
a pagamentos. E é fácil para o físico identificar que esse aluguel está sendo pago, porque todo mês eu estou mandando uma quantia fixa para essa pessoa. Tem um contrato de aluguel que foi registrado na companhia de energia. Ele não fez isso ainda, Bruno. Ele não pegou todo mundo que está nessa porque ele não quis. O que que ele já pegou agora, né, Paulo, nesse último E- ano que mudou? Ele pegou os médicos. Os Exato. recibos médicos, eles pegaram. Agora, eles ainda não olharam para aluguéis, mas vai chegar o dia que isso vai acontecer também. O que você quer dizer é que eles focaram na indústria médica e para dar uma limpa nessa área, é isso? São projetos, né? A fiscalização identifica algum tipo de sonegação e aí ela ataca aquele tipo. Um desses, né, um tipo de sonegação era justamente você, como os gastos com saúde não têm limitação, ou seja, eles são completamente dedutíveis, eles reduzem a minha base de cálculo. Uma forma de eu reduzir meu imposto de renda é através de recibo falso de médico, psicólogo. Então, a fiscalização Terapeuta. identificando isso, ela identifica qual que é o CPF indevido e todo mundo que está vinculado àquele CPF recebe uma intimação falando, me prove que realmente você teve esse gasto com esse médico, me dá evidências disso. Se você não consegue, se realmente você comprou o recibo, você está com um problema. Então, ela direciona a fiscalização dessa forma. E a questão do aluguel que a Fernanda colocou. Hoje eu tenho também outras obrigações acessórias, como a de imóvel, ou seja, essas empresas que gerenciam os aluguéis, elas informam isso à fiscalização. Então, se a Receita Federal começar a cruzar esses dados, necessariamente vai identificar todo mundo que não está declarando, está omisso aí com essa informação. Então, a Receita vai manobrando o canhão dela para atingir aquilo, para coibir aquele tipo de sonegação, né? Mas é uma verdade que ainda a Receita não dá conta de monitorar. Eu sei que eletronicamente ela tem os dados, mas é porque no final da linha isso resulta num trabalho humano, né? As pessoas têm que ser chamadas e vai ter que ter alguém ali para atender. E num país com 220 milhões de pessoas é um desafio, eu imagino, para a entidade, né? É, com Aí entra, certeza. aí entra. Pode, Pode falar, pode. Paulo, desculpa. Só ia Eu ia complementar, porque começar. com certeza, porque imagina processar essa quantidade de dados, né? Também tem essa limitação tecnológica, mas à medida que eu estou avançando na tecnologia, eu avanço na identificação. Pode complementar, Fernanda? O que eu ia falar é que, assim, eles têm foco, sabe, Bruno? Porque também, assim, ir pra cima de todo mundo de uma vez é um pouco complicado. Mas qual que é a estratégia que a Receita usa para simplificar o trabalho dela? É esse de mandar essa notificação da malha fiscal ou de mandar uma notificação com um prazo para autorregularização, que é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem. Vou dar um outro exemplo. A gente teve, então, a gente tinha, de fato, vamos dizer assim, uma farra de recibos médicos que era um problema. Eles identificaram isso. Primeiro começaram a olhar para os médicos que estavam com um volume de recibos que era incompatível, vamos dizer assim, com o que um ser humano conseguiria ter de consultas, considerando as 24 horas que a gente tem no dia, sabe? Então eles foram nos médicos primeiro. Depois criaram alguns limites para a gente deduzir os recibos na nossa declaração. Então, esse problema está solucionado. Para o meio rural, a gente tem ali, por exemplo, no meio rural, os produtores rurais, 99% operam como pessoas físicas. Então, eles fazem a declaração da atividade rural aqui no Brasil, toda dentro da declaração do imposto de renda e de um livro caixa fiscal específico deles, que é do produtor rural. Então, eles têm toda uma declaração ainda mais complexa se ele é um produtor na pessoa física, por exemplo. E existia, aqui no Brasil, vamos falar aberto também, né, Paulo? Existia vamos dizer assim, um costume muito grande de esses produtores muitas vezes comprarem, usarem notas fiscais frias. Aqui no Brasil, a gente tem empresas que são empresas noteiras, é a empresa que emite nota de operação que não existe. Então, o pessoal deduzia esses insumos agrícolas da declaração de imposto de renda. E aí, o fisco, por exemplo, olha que coisa curiosa, ele viu que tinha produtores do Rio Grande do Sul
deduzindo insumos agrícolas de empresas do Centro-Oeste. Em termos estruturais de logística, não faz sentido essa compra. Ela não faz sentido. O frete e a perda no frete já não justificaria. Então eu fiz, falou, essa operação tem toda a cara de não existir. Aí ele pegou Rio Grande do Sul, subiu para Minas, voltou para Santa Catarina e Paraná, foi para São Paulo. Depois que ele fez ali, e o próprio Receita chamou de projetos pilotos, tá? De 2019 a 2023 ela fez esses projetos pilotos nesses 5 estados. Depois que ela fez isso, ela abriu um programa nacional de conformidade para produtores rurais e começou a mandar cartinhas para todos eles, falando: olha, estou olhando aqui sua declaração, tem um indício de irregularidade. Confere se está certo. Se não tiver, corrige. Se tiver algum erro, corrige. Se não, tudo bem, ignora a minha cartinha aqui. E nessa brincadeira, a gente teve uma autorregularização dos produtores rurais que chegou a quase 10 bilhões de reais. Então, o fisco ele mandou cartinha e não fez mais nada. O trabalho ficou todo com a pessoa que se corrigiu. Então, por que ele dá essa oportunidade de eu me autorregularizar? É porque ele é bonzinho? É porque ele gosta de mim? É porque ele não quer me punir? Porque nesse caso, as multas poderiam chegar a 150, 225. Você teria representação fiscal do produtor, que ele poderia ser ameaçado de prisão em relação a isso. Mas por que o fisco deixa autorregularizar? Porque quando eu declaro esse débito, como eu disse lá no início, ele é não contencioso. Ele já é incontrovérsia, não tem discussão, porque eu declarei, eu confessei. Então eu poupo o trabalho do fisco, ele não precisa constituir nada. Quando eu declaro, eu abro mão de me defender, porque sou eu que estou declarando. Então não tem 10 anos no CARF, 15 anos no CARF. Então eu também já tenho essa segunda perspectiva. Então ele, na verdade, arrecadou esses 10 bi e autuou, até onde a Receita tinha colocado, menos de 1 bilhão. Ou seja, estrategicamente o fisco também faz isso. Quando ele vê um problema, ao invés dele já ir para cima de todo mundo, que aí sim é precisar de um auditor para fazer um auto de infração e dar trabalho, ele manda a cartinha já falando, eu já identifiquei, ou você faz ou eu vou te autuar. E a pessoa muitas vezes se autorregulariza, evitando que o fisco tenha esse custo também. Então, essa estratégia tem funcionado muito bem, e um exemplo aí massivo, recente de imposto de renda da pessoa física foi esse dos produtores rurais. E quando você comenta que as instituições americanas se comunicam com a Receita no Brasil, isso é o FATCA? FATCA que fala? Não lembro. Começou com o FATCA daí, né? O FATCA foi os Estados Unidos colocando a pressão em todos os países para que eles fornecessem informações bancárias. E na época, né, os Estados Unidos foi assim, extremamente criticado, né, Paulo? O pessoal ficou muito assustado com a postura dos Estados Unidos de exigir, porque uma coisa é eu fornecer informações bancárias para o meu governo. Vamos colocar assim, eu abro mão de sigilo bancário em prol de um sigilo fiscal que o governo tem, porque o governo tem acesso às informações de fato. Outra coisa é eu, banco, fornecer informações para outro país. Então, até a forma disso acontecer precisou amadurecer para que seja o governo brasileiro trocando informações com o governo dos Estados Unidos e não um banco desrespeitando o seu cotista ou correntista fazendo isso, sabe? Mas fato é que os Estados Unidos pressionou o mundo e ele mudou a dinâmica de estruturas. E hoje isso está nos próprios tratados multilaterais, nas sugestões do OCDE, dentre as 15 ações do BEPS, está a troca de informações. Isso já foi convalidado pela própria ONU no modelo dela também. Ela tem um modelo de acordo para troca de informações fiscais. Então, começou como um susto dos Estados Unidos com o FATCA, mas acabou virando aí uma política, né, global de trocas massivas de informação. Aí a gente tem países que trocam automaticamente um volume grande e a gente tem alguns que trocam por solicitação. Aí vai depender do acordo que cada um tem, do que ele assinou, enfim, mas de fato isso vem dessa postura dos Estados Unidos com o FATCA. Porque, na prática, a imensa maior parte dos investidores brasileiros, residentes fiscais no Brasil, que investem nos Estados Unidos, eles declaram parte ou não declaram nada dos seus ganhos. Entende o que eu quero dizer? Ele transfere para cá US$ 1 milhão em 2000. 5 anos depois, ele ganhou. Ele pode ter perdido também, mas, em geral, as pessoas ganharam. Aquilo lá já é 1,5 milhão. Ele ignora. Para o fisco, ele fala, não, tá lá sempre no 1 milhão, tá parado na conta, não fiz nada. Porque muitas vezes ele vai usar uma estrutura adicional, né? Ele não vai deixar direto no CPF, ele vai ter outras estruturas. Isso que eu estou mencionando de trocas aqui, não vai considerar eventualmente a empresa que ele tem, ou o investimento que ele tenha dentro de um outro, de um outro CNPJ, um outro fundo. É aquilo que eventualmente ele deixa na conta dele com o CPF dele, entendeu? Então ainda existem margens, né, de oportunidades sem que você esteja sujeito a essas trocas de informações, sim. Que deve ser o que aconteceu com os seus clientes aí. Eu só falo o seguinte, eu falo, olha, lógico que eu envolvo profissionais como vocês
Mas eu falo que no meu, lógico que ele sabe que é sonegação, eu falo que o que ele mais tem que ponderar, além do risco, é que se um dia ele quiser repatriar esse dinheiro, como é que foi 1 milhão e voltou 2? Foi Exato. ganho, né? Então você vai acabar tendo que pagar. Ou você vai repatriar não em seu nome, né? Você vai ter que abrir montar uma estrutura jurídica que esse dinheiro, no fundo, nunca mais volta para você, né? Em seu nome, pessoa física. Mas a grande verdade é que existem, eu não vou dizer, eu não sei dizer se são manobras, mas existem formas legais e seguras de você ir se defendendo, né? De você ir se estruturando. E que você vai acabar economizando. Eu imagino que vocês montem essas estruturas para os clientes. Isso. É porque aí vai depender de eu eventualmente considerar onde que está esse investimento, se esse investimento já voltou para a pessoa física de fato, que é o que você falou. Teoricamente, ele vai ter um ganho se esse investimento retornar para ele com um valor superior ao declarado originalmente. É claro que ele poderia já projetar ali uma atualização dos ganhos que ele já está tendo com esse investimento de forma antecipada. Poderia. O governo brasileiro fez uma lei recentemente para isso, para permitir que pessoas que tenham investimentos pudessem antecipar os ganhos antes mesmo de realizados, aumentando o valor de declaração daquele investimento na declaração de imposto de renda dela original, mas com um desconto. Então, ainda tem essas situações. A gente teve, né, o programa de regularização cambial e tributária. A primeira vez que ele apareceu no Brasil foi em 16, depois do FATCA. Porque quando o governo pegou a primeira leva de contribuintes que tinham investimento no CPF, ele já falou, ó, vem cá, porque senão eu vou te autuar, né? E ele vem reeditando esse programa de regularização cambiária e também deu essa janela recente de oportunidade de antecipação de ganhos de capital. Então, pode ser que algumas situações te incentivem a antecipar esses ganhos, mas fato é que para a pessoa física, que é diferente de empresas, tá, Bruno? Que a empresa, ela tem que reconhecer o resultado de uma empresa de fora com a qual ela tem alguma relação, antecipadamente, até por um método de equivalência que a gente chama, é um método até contábil e fiscal. Ele não é nem só um método, vamos dizer assim, específico, mas a pessoa física, ela está operando no regime de caixa. Teoricamente, ela só tem que pagar, né, quando ela tem um efeito. Então, a gente teve mudanças aí ao longo do tempo, como cotas foi uma, para tentar antecipar esses ganhos, a gente teve mudança nos fundos, mas de forma geral, como a pessoa física tem essa regra de caixa, eu consigo ter mais situações desde que o investimento não tenha voltado para mim. Mas quando ele voltar, ele vai estar sujeito à tributação, e quanto a pessoa nacionalizar ou não, é aquela velha história, né? Ela pensar a vida que ela quer viver. A gente começou aqui o Paulo falando do cliente de 2 bi, né? Para você ter uma vida extremamente, né, vamos dizer assim, capacitada e cheia de coisas, você precisa justificar de onde vem o seu rendimento. E isso vale tanto para fins fiscais quanto até para a proteção de divisas financeiras. Porque uma outra coisa que muita gente não sabe é que se eu não regulamento e organizo de forma adequada transferências internacionais de dinheiro, especialmente transferências em valores elevados, pode acontecer do dinheiro ficar retido no banco e eu não vou conseguir ver esse dinheiro e ele também não vai voltar para quem mandou o dinheiro para mim. Isso acontece eu já, por exemplo, um caso que eu vi aqui foi uma pessoa que vendeu bulldogs franceses para a China. Aí você vai pensar, o cara vendeu por US$ 40 mil cada bulldog, tá? Então era um caso assim, e eram 5 bulldogs. Aí tava lá recebendo mais de R$ 1 milhão aqui no Brasil e teve um problema. O dinheiro ficou retido porque não houve uma declaração efetiva para identificar a origem lícita daquela operação, porque além de olhar a tributação, eles também querem olhar a origem, se é um valor que é lícito ou não. Você vai pagar sendo lícito ou não. Agora, se o dinheiro vai chegar no seu bolso, são outras questões quando a gente está pensando numa operação ilícita. Então, é um volume maior ali de cuidados, mas é claro que existem estruturas que são estruturas seguras, sim, para esses investimentos. Paulo, então o resumo da história da malha fina é uma disciplina organizacional e uma consistência muito grande em você contemplar e reportar tudo que você fez. A sua orientação é essa. É o único jeito de você falar, estou tranquilo e eu estou com menores chances, não vou dizer que são chances nulas, de não ter a dor de cabeça de cair na malha. É isso. Exato, é realmente o controle. Porque como a Fernanda colocou, a fiscalização ela já tem uma informação independente que veio de uma outra pessoa. Ela vai cruzar essa informação independente com a sua informação. Se houver inconsistência, ela vai te questionar.
É isso. Cair na malha fina são malhas, como a Fernanda colocou. São esses cruzamentos de informações, não é um fiscal. É robô cruzando as informações. Então, deixar para a última hora, aonde que está aquele recibo de médico, cadê a declaração da escola do meu filho, a minha escola, o meu gasto, eu gastei quanto de educação ao longo do ano, é, ah, não fazer uma previsão de qual vai ser o impacto do imposto de renda lá na declaração, para saber se vale a pena ou não vale a pena fazer novo aporte na previdência privada para ter a postergação, né, o diferimento do pagamento do imposto. Isso é disciplina, isso necessariamente você tem que ir controlando. O ideal é você contratar essa pessoa e ter reuniões mensais de 30 minutos com ela para você ir alimentando aquelas informações mensais para que chegar no final do ano você realmente não ter problema e buscar todas as deduções que são possíveis, né, Bruno? Mas que profissional seria esse? É um contador ou é um tributarista? Um contador, desde que ele realmente saiba a legislação do imposto de renda, poderia ser essa pessoa. Mas, e normalmente, são os contadores que fazem as declarações das pessoas físicas aqui no Brasil. Só que o pessoal deixa para fazer essa reunião e entregar toda a documentação faltando um dia. E aí o contador está ali com aquela informação e ele não vai ter uma consciência ou uma estratégia de, olha, vou estar faltando essa informação, se você me der essa outra informação, você vai ter esse ganho. A própria questão das estruturas, né, envolvendo offshore. Hoje você tem que levar a tributação, os ganhos, mesmo dentro de uma offshore. Mas eu posso ter tido ganho num tipo de aplicação, perda num outro tipo de aplicação, e essa perda, se você não informa, se você não tem esse controle, ela não vai ser utilizada para abater aquele ganho, né? Então, você precisa estar controlado, você precisa ter controle sobre isso, identificação sobre isso. Porque Quanto mais complexa, né, for sua cadeia de investimentos, você tem investimentos muito complicados em estruturas fora do Brasil, operações, quanto maior for o patrimônio, a diversificação que você tem, pode ser interessante também você ter, além de um contador, um consultor jurídico, para ele te explicar questões que às vezes você vai precisar judicializar ou discutir, mas que você teria ali de uma oportunidade adicional também, sabe? Então, acho só esse adendo aí de também sempre estar olhando para essas oportunidades, porque o contador ele vai cumprir o que está na lei, ele não vai dizer se a lei está certa ou errada, se o judiciário deveria intervir. Então, é importante também ter essa visão do que eventualmente você pode conseguir a mais caso você compre uma briga, que seja uma briga justa, vamos dizer assim, né? Porque, Paulo, essa sugestão que você deu, eu concordo que elas, assim, é um mundo perfeito, né? Se eu puder me reunir com o meu contador todo mês e a gente fazer um apanhado e monitorando. Só que além de eu ter que dedicar tempo, para ele também me atender todos os meses, ele vai ter que ser remunerado, né? Então, não é um hábito que as pessoas têm. E aí vai uma crítica respeitosa. Uma boa parte dos contadores, eu não vou dizer que eles não têm o preparo, mas a interlocução com eles é muito complicada, eles são muito pouco educativos, sabe? De te dizer, olha, eu vou te ajudar assim, é assim que funciona. A interação com eles é ruim, é difícil, eles não são muito articulados, eu não sei se é da profissão. Não, eu concordo, eu concordo plenamente. Tem essa crítica, sim, aos contadores, né? Ele é muito mais reativo do que consultivo. Mas esse seria o melhor caminho, né, Bruno? E
eu não acho que essa reunião seria uma reunião de 2 horas, 1 hora. É uma reunião de atualização, de update mesmo, né? Ó, aconteceu isso nesse mês, meia hora era o suficiente. É, e, e daria até para fazer essa diluição do valor ao longo do ano, em 12 parcelas, né? E não um único aporte lá no final do ano. Eu falo para ter esse controle. Eu vou dar um pequeno exemplo comigo, pessoa física. Teve um determinado ano que eu estava sendo professor, cuidando do escritório e ainda exercendo uma atividade pública. Ou seja, meu imposto de renda ia dar um valor absurdo. Eu tive que chegar, foi especificamente em outubro, e falar, deixa eu ver como que está a minha situação, para eu saber o quanto de imposto de renda eu vou pagar no ano seguinte, para eu decidir se eu vou fazer esse movimento ou não, de fazer um aporte na previdência privada para ter essa dedução. Lembrando que não é qualquer valor, né? Tem um limite, é limitado a 12% daquilo que é tributável. Então, você precisa estudar isso. A própria questão, eu pago plano de saúde e plano de saúde não me atende com um médico específico. Será que não vale a pena realmente fazer a consulta com aquele médico porque aquela despesa é dedutível no meu imposto de renda? Ou coisas que acontecem no nosso dia a dia. O médico fala, você quer nota ou não quer? Nota. Se você não quiser nota, eu te dou um desconto de 5% na consulta. Tá, mas se a sua alíquota no imposto de renda é 27, meio desconto tem que ser de 30 para valer a pena você não ter aquela nota, né? Então, são essas questões que numa breve conversa poderia ser indicativo e ajudar o contribuinte. Agora, Fernanda, você concorda que a Receita mira nas pessoas mais privilegiadas? Eu quero dizer o seguinte: tem muita gente que sonega, e não é nem por mal, falta de informação e etc., que está numa camada da sociedade que são os menos privilegiados. Eu tenho a sensação que acaba, e é absolutamente lógico, que a Receita foca nas pessoas que têm maiores remunerações. Faz sentido ou não necessariamente? Existe uma próprio direcionamento da Receita assim, Federal no Brasil no seguinte sentido, Bruno. A gente foi evoluindo, né, nesses sistemas eletrônicos e o Brasil é um exemplo nisso, tanto que a gente está indo agora para um sistema novo com a reforma, que é um sistema de controle e tributação automática em transferências financeiras, que é mais do que CPMF, que não é só tributar a transferência, é já reter os tributos ali na própria transferência para você receber só o seu preço e não o tributo da operação, né? Então, o Brasil ele tem uma capacitação tecnológica muito grande que permite ver, né, quem que são ali os principais pontos, onde que eles estão, né? Eu consigo identificar esses indícios. Se eles fizerem programas como esse do produtor, para olharem todos os problemas que a gente tem, eles já vão achar os indícios, já conseguiriam parametrizar a informação rapidamente para puxar isso de uma forma mais rápida e para eventualmente coibirem o que eles quisessem coibir. A verdade é que se eles quisessem, inclusive, pegar quem está recebendo rendimento com PIX, sem declarar ou se declarando isento, ou quem tem rendimentos que não estão de acordo com as transferências, eles já poderiam fazê-lo. Mas sempre eles vão ter que olhar esse gap, né, essa questão de eficiência, onde eu sou mais eficiente. E quando eu estou pensando em alocar o tempo de um auditor fiscal da Receita, né, para que ele possa fiscalizar, aí realmente faz mais sentido ele gastar o tempo dele em grandes contribuintes, pessoas físicas, e grandes contribuintes, pessoas jurídicas, tá? A grande questão em relação a isso no Brasil é que para os investimentos financeiros eles terceirizaram o trabalho para os bancos em grande parte. Para os de fora, eles poderiam fiscalizar mais ativamente alguns pontos, mas aí realmente a gente teve alguns movimentos como esses de regularização que eu mencionei, mas ainda não entrou tanto no ponto. Agora a gente está tendo, né, o Paulo mencionou, com o Pilar 2 que o Brasil adotou, a gente está tendo hoje uma importância ainda maior nas declarações relacionadas a rendimentos de offshore. Então hoje a gente está tentando
facilitar, o fisco está tentando facilitar ainda mais o seu trabalho nessas dívidas internacionais. Mas no plano interno ele poderia fazer, só que se eu vou gastar 2 horas com um contribuinte para me dar 10 milhões, para que eu vou gastar 2 horas com um contribuinte que a declaração dele inteira ele me pagaria 10 mil? Então, assim, não faz sentido em termos de praticidade eu alocar tempo para isso. Então, o própria Receita já deixou claro, assim, em alguns movimentos, nunca de forma oficial, mas a gente já ouviu isso diversas vezes, assim, que eles têm uma postura extremamente pragmática para o menor e para o médio contribuinte, porque quando é mesmo para pegar uma coisa mais séria ou gastar um tempo mais qualificado, é melhor ir para o grande contribuinte de fato e faturar muito mais. Deixa eu dar uma cornetada aqui em várias perspectivas e aí eu devolvo para vocês. Você estava falando, né, que é normal focar nos clientes de maior renda. Eu tenho um amigo que ele é auditor fiscal. E ele lógico, não, jamais eu falaria o nome dele, mas ele me retrata o seguinte: Bruno, às vezes eu tenho metas, eu sou pressionado pela minha supervisão, então e muitas vezes eu entendo durante um processo tem um nome, né? Procedimento fiscal, auditoria De fiscal. fiscalização. Eu entendo que não tem nada errado, mas eu tenho que ter o aval do meu superior, e muitas vezes o resto do time é arbitrário em dizer, não, tem que autuar. E eles conseguem interpretar uma determinada situação, porque que muitas vezes ficam ali ou no limbo, ou é vago, e etc. E aí eles acabam autuando. E dá todo um trabalhão para a empresa, e que muitas vezes a empresa ainda acaba perdendo, né? Leva para o CARF e tudo e não ganha. Sim. E eu, por outro lado, já passei por isso, porque nós aqui, atualmente a gente não tem mais fundos próprios de private equity e venture capital. Mas no passado nós já tivemos, e hoje a gente segue aportando em fundos de private equity. Então, não é nada incomum empresas que já foram adquiridas por nós e que a orientação ande absolutamente dentro da linha, porque são vários investidores, tem todo um risco que, enfim, não existe sonegação. E ainda assim, às vezes a gente é autuado. Então eu sinto também, às vezes, Eu sei que a questão fiscal no Brasil é um pouco, não é bagunçada, é confusa. Então, eu como empresário falo, é um sistema nocivo, é um sistema... Sim. As coisas não são claras. É como se eu tivesse o seguinte, eu pego e falo, Paulo, vamos jogar bola? Aí você é um bom de bola, aí você driblou 3, sei o que lá, e você ia chutar pro gol, você tirou o goleiro, você ia chutar pro gol, e eu apito. Aí você fala, ué, o que foi? Não, agora mudou, é basquete, você não pode pôr o pé na bola. Você fala, mas ué, é assim que eu vejo o Brasil. Eu falo, porra, não era futebol, agora virou basquete? Então é um lado que eu me sinto um pouco vítima, falando como empresário, né? Não, esse tema, assim, eu vou deixar até o Paulo falar primeiro, porque ele já até sabe que eu sou revoltada com isso aqui no Brasil, então eu vou ser um pouquinho mais emotiva para responder. Primeiro, né? Acho que primeiro é essa questão. A gente vive algo bizarro no Brasil, que é o bônus que a fiscalização recebe por meta. Né? É algo inacreditável. Isso, assim, o seu amigo auditor deve falar, não, eu mereço. Com certeza, ele desempenha um papel muito importante, mas com uma legislação complexa, com esse emaranhado que a gente tem, você privilegiar a multa é algo muito complicado, né? É algo que não deveria, de fato, existir. E é isso, né? Como a gente tem uma complexidade tão grande, você quer ser aquele contribuinte correto, você quer obedecer à legislação, mas ela é tão complexa que você não consegue capturar isso, e aí você é multado. E aí eu só vou voltar
a uma pergunta que você tinha falado para a Fernanda, né? Cara, o foco é os grandes contribuintes, eu concordo com a Fernanda, mas hoje eu tenho essas malhas, os robôs, né? E ele autua independente, né? É zero e um. E eu tenho um caso específico na minha casa que o marido da pessoa que nos ajuda lá em casa, ele, por coincidência, ele teve uma complementação de remuneração mais as férias dele, ele teve uma retenção de R$ 36. Ele nunca tinha tido uma retenção de imposto de renda de R$ 36. Ele não sabia que, ao ter a retenção, ele deveria fazer a entrega da declaração de imposto de renda e ele foi autuado em R$ 1.000, porque ele não entregou a declaração dele. Então, veja, ele não queria não ter entregue, ele não sabia que ele tinha que deveria entregar a declaração. Isso a gente vive constantemente, né? A Fernanda colocou, ó, né? Se a gente somar o estoque de questões tributárias no Brasil, supera. Ela falou em 40%, mas o PIB é bem maior, né? E boa parte do que está se discutindo no ICARF, judiciário, são questões interpretativas e que está na legislação. Ágio. Ágio está na legislação, é possível, né? A lei estabeleceu, se você fizer uma combinação de negócio e pagar um valor acima do patrimônio por aquela combinação de negócio, você tem um ágio, esse ágio vai ser dedutível do imposto de renda e da contribuição social. Chega a fiscalização e fala, não, eu não aceito o ágio porque foi uma empresa veículo, porque é um ágio fictício. Tá, mas eu paguei por aquela empresa, né? Saiu dinheiro da minha conta para aquela outra empresa, ou seja, está configurado o ágio aqui e tem fundamento legal e a gente fica numa discussão Sim. bilionária sobre o ágio. Vide o caso Santander, que eu acho que é o mais emblemático que a gente tem aqui no Brasil. E essas discussões acontecem por causa da complexidade tributária e dessa ânsia também de arrecadar e não de aplicar a lei propriamente dita. Porque, por Eu exemplo, acho que nesse o caso, o fisco Santander definitivamente não é um sonegador, né? foi quando ele comprou o Banespa para entrar aqui no Brasil. Ele pagou o valor, inclusive foi uma compra de um banco público, assim. É Exato. bizarra a situação. E ele usou uma estrutura diferente do usual, Bruno, para não expor qual que era a oferta pública dele. Porque se ele abrisse uma empresa com capital no Brasil, colocasse 1 bilhão no capital da empresa, todo mundo ia saber que o bid dele ia ser de 1 bi. Aí Exato. ele fez uma estrutura assim, botou um capital fictício numa empresa, botou 1 bi em outra para conseguir fazer a oferta, e por causa disso a Receita falou que não tem o ágio, né? Então é um caso muito bizarro mesmo, esse Que caso. é, que Mas é, que, que é uma empresa veículo, não faz sentido nenhum o que a gente vive, né? E até mesmo, se você quer trazer esse recurso do exterior ao Brasil, você tem que trazer essa segurança jurídica. E o que mais a gente fala isso eu estou fazendo por segurança jurídica, isso eu estou fazendo por segurança jurídica. E menos segurança jurídica a gente tem aqui sim. no Brasil, né? Eu acho que o mais importante, assim, o fisco ele deveria orientar o contribuinte. Não pode esperar que eu adivinhe o que eu tenho que fazer. Tem um meme aqui no Brasil que é assim, o fisco ficando assim, me paga o que você me deve. Aí o cara fala assim, então me fala quanto é que eu pago. Aí ele, não, você que tem que falar quanto que você me deve, você que tem que pagar. Aí ele tá assim, não me fala quanto que eu devo que eu pago. Aí ele, não, é você quem tem que falar. Então, assim, o fisco, a gente foi criando um sistema, lá atrás a gente confiava no fisco. Durante se relata, e aí quem relata são alguns juristas históricos do Brasil, tá, Bruno, com quem eu tive a oportunidade de conversar, Ives Gandra, dentre outros, eles relatam
que durante o período de governo militar o fisco virou essa chave arrecadatória. Ele não era assim, essa postura de arrecadar e autuar de qualquer coisa não era comum antes. E aí, realmente, essa chave foi virada e de lá para cá, a gente aumentou o número de tributos, as operações, a vida ficou mais complexa, a gente aumentou o número de obrigações acessórias, que são esses momentos em que a gente está gastando tempo para ajudar a vida do fisco, a gente antecipa as arrecadações do tempo inteiro, e a gente tem que fazer isso sem o fisco nos orientar antes. Então ele se resguarda, é como se ele dissesse assim: eu não vou te dar, não vou te dizer o que eu acho que você tem que fazer. Faz aí o que você acha. E na hora que a gente não faz o que ele acha que a gente tem que ter feito, ele vem e autua com multa, juros, um tanto de coisa, em alguns casos ameaça de prisão. E aí sabe o que acontece? Quando a gente vai discutir o caso, às vezes a posição do CAF é uma, a posição do STJ é outra, a posição do STF é outra. E se existem posições múltiplas, o que isso está querendo dizer para mim? Que não existe uma única interpretação para aquele caso. Aliás, o direito ele existe porque não existe uma única interpretação para nenhum fato. É por isso que eu preciso de lei, eu preciso de juiz, eu preciso de fontes variadas, os costumes, as pessoas, a jurisprudência, porque o direito é uma coisa móvel, ele não tem uma interpretação única. Mas é como se no Brasil a gente se acostumou, e a gente se acostumou mesmo, sem protestar, a gente ter que interpretar com muita complexidade, fornecendo um número enorme de informações para o fisco. E se a gente não acertar, pobre de nós, se a gente não acertar a interpretação, se a gente não adivinhou lá antes de chutar a bola pro gol que virou basquete. Entendeu? E é assim mesmo. Assim, até gostei dessa anedota de futebol, porque eu postei uma anterior. Porque nessa anedota do futebol, você tem que entender que o outro time, o fisco, é o poder executivo, ele é o Estado. O juiz é o poder judiciário, ele também é o Estado. Então, o juiz tinha que estar ali para me proteger do outro time. Mas o que a gente ainda vê quando a gente chega no judiciário? O juiz protegendo o fisco. Que aí fala assim: ó, coitado do fisco, cobrou inconstitucionalmente 30 anos esse negócio aqui, mas agora virou 300 milhões para devolver, vamos reduzir a conta. Então vamos dizer que ele tem que pagar, mas só daqui para frente, só daqui a 2 anos. Aqui no É. Brasil, isso aqui não existe nos Estados Unidos, não. Isso é inconstitucional, o fisco está errado. Vamos manter assim por mais 1 ano e meio, e daqui a 1 ano e meio o fisco muda. Mas você fala, gente, sabe, deveria existir para nos proteger. Se você pegar a história da Suprema Corte, é isso: proteger o cidadão e proteger os poderes periféricos do central. Mas não é isso que acontece aqui. Então a gente não consegue confiar no adversário, porque o adversário não joga limpo, o adversário não é transparente. A gente não pode confiar no juiz, porque o juiz tem pena do adversário, ao invés de pensar em nos proteger. E além disso, né, independentemente dessas circunstâncias, a gente está o tempo inteiro tendo que nos movimentar para atender às novas exigências fiscais. Que essa reforma, por exemplo, que está passando agora, as empresas estão investindo dinheiro para se readequar. Porque eu tenho que Exato. readequar minha operação inteira. Tudo, toda a forma que eu vou gerir as informações, tudo para poder fazer isso. E quando o fisco faz um negócio desse, ele não me recompensa, ele não me dá nada, ele só exige que eu me prepare e se vira, porque em 26 está chegando aí um negócio novo e você vai ter que declarar. Então, por exemplo, para algumas empresas complexas, a gente pegar. O produtor rural vai mudar muito, mas uma pessoa jurídica, construtores, incorporadoras de alta escala, vão ter que mudar totalmente o controle interno de operações que elas tinham. A gente já sabe que algumas aqui estão investindo na casa de centenas de milhões para ter sistema para conseguir cumprir. Então, é surreal. Eu tenho que investir o tempo inteiro, eu tenho que pagar o tempo inteiro, eu tenho que me defender o tempo inteiro. E se eu precisar recorrer ao judiciário, o fisco ainda quer me protestar. E aí, se me protestar e eu provar que o protesto é indevido, quem tem que pagar o cartório para baixar sou eu. Então, assim, desculpa eu ser sincera, é por isso que eu fico revoltado, mas é assim: toma você a conta inteira, se vira para se adequar, vira de vinho, entendeu? E assim, se a coisa ficar muito cara para o fisco, o judiciário vai passar pano. É É. basicamente isso. Quem vocês atendem? Eu quero dizer, o ponto é o seguinte: aqui, quem está nos assistindo agora, ou logicamente muita gente que vai ver depois de gravado. Logicamente, vocês atendem empresas, empresários. Onde está o limiar de corte? Assim, quem pode ser cliente de vocês e quem não é o alvo, o target? Acho que empresas é óbvio, né? Assim, a gente já tem uma experiência muito grande. As pessoas físicas de alto rendimento também, que é aquilo que eu mencionei. Para elas, só o contador muitas vezes não é o suficiente.
A gente vai precisar pensar em estruturas mais criativas, opções legais que você tem. Às vezes isso vai envolver até o auxílio de um consultor que esteja fora do Brasil. Então, a gente também tem clientes nossos com os quais a gente atua em parcerias com o escritório de fora, quando necessário, cada um dentro da sua especialidade. Você conhece a lei daí, inclusive você está habilitado para dar pareceres sobre a lei daí, e a gente está fazendo uma ligação com a de cá, né? E também vai acontecer, e aí é um ponto assim, vai acontecer de uma pessoa que às vezes não seria alguém que normalmente estaria nesses grupos, mas que tem um problema tributário sério. Então, dentre essas fiscalizações padronizadas que a gente tem, uma que surgiu há muitos anos é a do Simples Nacional. Várias empresas do Simples que tinham estruturas claramente, assim, era fácil ver que estava errado, e o fisco foi para cima. E aí, às vezes, de uma empresa dessa, vem uma autuação de 9 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Então, mesmo que essa empresa tenha ali um regime de faturamento, uma estrutura mais simplificada, uma operação não é tão complexa quanto as que a gente normalmente está habituado a lidar, ainda assim ele tem um caso que é muito relevante, um caso que é muito importante, então pode ser importante também nos envolver para isso. Mas a gente brinca assim que sempre pode vir conversar, porque mesmo quando não é do perfil do escritório, ou se for uma coisa simples, a gente até fala, olha, resolve isso aqui, chama o seu contador, fala assim, a gente até dá a solução. Só não executa, faz assim, né? E sempre que necessário a gente atua diretamente também. Agora, um desabafo aqui final do meu lado, tirando esse manicômio dessas regras e tal, essencialmente o imposto no Brasil nem é tão alto. O imposto que eu acho que você chamou de imposto direto, enfim, eu não sei o nome, onde é uma exploração na minha opinião, como brasileiro que nasci e cresci no Brasil, é o imposto que eu chamo de oculto, né? Verbalizando aqui para quem é leigo, que é o fato de o que você recebe ou você faz de dinheiro, o imposto nem é tão alto. Mas quando você abastece o carro, a maior parte é imposto. Quando você compra bolacha, a maior parte é imposto. Quando você compra pasta de dente, a maior parte é imposto. Então, o seu custo de vida fica muito alto e o sistema, ou seja, então você paga imposto de país rico, não diretamente ali na alíquota, e tem serviço de país miserável, né? Então esse é o, acho que é a tristeza do nosso sistema, E né? folha também, tá, Bruno? Porque nos Estados Unidos, contribution é contribution. Se você quiser, você contribui. Se não quiser, você não contribui. E é uma relação contraprestacional não tributária. Sim. Se você quiser, você se planeja. Mas aqui a gente ainda tem folha. E aí, para pensar, é quem recebe salário, que geralmente é quem tem menos rendimento, e a pessoa que tende a ter que consumir o seu salário. Porque está no consumo essa tributação elevada, que é aquela pessoa que não consegue poupar. Então, o Brasil ele é ótimo para quem tem altos rendimentos, consegue poupar, investe em patrimônio, porque realmente a tributação de patrimônio também é mais baixa. Então, respondendo você, renda e patrimônio são mais baixos do que o que a gente tem fora. Mas ele é assim, um carrasco para quem está ali na classe média ou na classe média alta, que é seletista ou servidor, né, serventuário, que tem recebimentos tributados e que ainda tem que consumir grande parte do que recebe. Porque aí você paga muito quando recebe e ainda paga muito embutido no que você gasta, no que você compra também. Então, esses são os que, de fato, são mais tributados aqui, especialmente. E por isso, né, a maior revolta está muitas vezes nas pessoas que estão ali nessa classe média, que paga a escola do filho, que paga mais plano de saúde, que não sobra dinheiro, que está contando, e que, de fato, sente muito, tanto que se retém dela, quanto que ela tem que pagar, né, nesses bens que ela precisa contratar, porque não consegue receber de qualidade no meio público. Bom, eu É, acho que... Por favor, Paulo. só essa complementação e da forma que a gente desenhou, né, esse cálculo, imposto por dentro, aonde que incide imposto sobre o próprio imposto, ninguém sabe o quanto está efetivamente pagando, né? Se você perguntar para qualquer brasileiro quanto você pagou na padaria, na compra dos seus produtos, ele, não sei, eu não paguei nada. Mas esse imposto está ali dentro e a pessoa sequer sabe, né, o quanto é isso. Então ele pensa que quem paga imposto é somente aquela pessoa que está pagando imposto de renda, tendo a retenção lá no contra-cheque dela, né, no pagamento. Mas
é como a Fernanda falou, as pessoas mais pobres consomem até mais do que a renda dela, tem que pegar empréstimo, entrar em cheque especial, paga IOF por entrar no cheque especial, ou seja, além de Sim. ter pago muito imposto no consumo da sua renda, paga mais IOF só para tentar consumir ainda mais. Então, a gente vive aqui essa situação, arrecada-se muito e entrega-se muito pouco. Essa quantidade de dinheiro que é arrecadada é muito mal gerida, muito aplicada incorretamente. E aí está sempre precisando de mais dinheiro porque tá nesse ciclo vicioso, né? A própria questão da nossa reforma de renda que está em debate a falar, é injusto uma pessoa que ganha 600 mil reais ter uma alíquota efetiva de 2,5%. Tá, mas você não está colocando nesse cálculo o quanto eu paguei lá na minha pessoa jurídica de PIS, de COFINS, de imposto de renda, de contribuição social, de ISS. Isso você não está colocando nessa alíquota efetiva. E você está desviando o foco, falando que a alíquota é muito baixa, mas e os outros tributos? Se você colocar isso na conta, você vai ver que a alíquota não é tão baixa assim. Essa alíquota efetiva, ela é maior. Então, se você quer a começar a tributar dividendos, falando que isso é uma metodologia universal, que todos os países fazem isso, tá, mas se a nossa alíquota corporativa do imposto de renda, você vai baixar ou não vai baixar? Porque no final do dia, o que tem atrás disso é um aumento de arrecadação que ele mesmo falou que é de 7 bilhões a mais. Mas será que é só 7 bilhões a mais dentro dessa lógica, né? Bom, cada um desses pontos que a gente explorou hoje aqui daria uma conversa extra para cada uma só para falar das empresas que são autuadas e essa bagunça, a história do CARF, e enfim. Eu espero que tenha sido um primeiro papo de muitos outros que a gente possa fazer. Vocês estão convidadíssimos para quando estiverem aqui em Nova York, mesmo que a passeio, a gente gravar um podcast no estúdio. E eu, assim que estiver por aí também, vou fazer questão de visitá-los para a gente se conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer, Bruno, com certeza. Muito obrigado Muito pela mesmo, foi um prazer. oportunidade. Foi um prazer estar aqui no bate-papo também, discutir com o Paulo e com você, e pode contar com a gente para todos os demais temas aí. Vai ser um prazer também te encontrar, seja em Nova York ou aqui. Combinadíssimo, eu é que agradeço. Um ótimo resto de semana e que a gente se reencontre em breve. Ok, muito Obrigado obrigado. pelo Um papo. abraço. Abraço, tchau, Obrigado aí, tchau. pessoal. Tchau.